Chegamos finalmente nas cartas paulinas. Se você está nos acompanhando, você percebeu que em cada aula nós estamos falando sobre um grupo de livros da Bíblia Sagrada. Falamos sobre os evangelhos, falamos sobre Atos e agora nós chegamos nessa parte que são as cartas e epístolas. Vou dividir essa aula em duas partes. Na aula de hoje eu vou falar a respeito das cartas paulinas, ou seja, apenas das cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, e na aula que vem eu vou falar a respeito das cartas e epístolas gerais. Antes de iniciar esta aula, eu, como sempre faço, gosto de deixar um texto bíblico com vocês. Eu vou deixar um texto bíblico que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Já vou voltar nesse texto, mas eu gostaria de conversar com vocês a respeito de algumas questões. Primeiro, se você sabe a diferença de cartas e epístolas, porque quando nós direcionamos para este grupo de livros da Bíblia Sagrada, geralmente falamos cartas ou epístolas e muitas pessoas podem pensar que é a mesma coisa, quando na verdade não é. Cartas aqueles textos que são mais pessoais, como uma carta de um namorado para a sua amada. Ele escreve ali um texto que não necessariamente precisa ser lido por outras pessoas. Cartas é como a carta de Filemão, que Paulo escreveu, para que Filemão aceitasse o jovem fugitivo que era escravo, que agora ele havia se convertido e era uma nova pessoa. É uma carta pessoal, um direcionamento, uma orientação para uma pessoa em específico. E epístola, ela tem a ideia de ser compartilhada com mais pessoas. Por exemplo, Epístola aos Romanos é um texto que tem começo, meio e fim. E Paulo faz uma construção teológica de uma maneira mais ampla, que tinha a ideia de que aquele que recebesse, lesse esse texto para todos os irmãos e que esta mensagem se perpetuasse. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos cartas e epístolas. Alguns textos que são direcionados mais a pessoas individuais e outros textos que são direcionados mais à igreja de uma forma mais ampla. Como nós estamos distante desses textos historicamente, ou seja, esses textos foram escritos há muito tempo, nós usamos de uma maneira geral, cartas ou epístolas, para falar de uma maneira genérica. Mas agora você sabe que tem essa diferença, por isso que a gente fala às vezes carta para um texto, epístola para outros, mas você sabe que agora tem essa diferenciação. Esse grupo de cartas e epístolas são os que compõem o maior número de livros da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é formado de evangelhos, o livro de Atos, cartas e epístolas, e depois nós temos o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Então, por isso que essa aula vai ser dividida em duas partes. Vou falar agora sobre as cartas paulinas. Espero que vocês me acompanhem. Essa aula vai ser um pouquinho mais demorada, porque eu vou falar não apenas das cartas que Paulo escreveu, mas também um pouco sobre a sua biografia, porque não tem como nós separarmos a biografia de Paulo de seus textos. Paulo não era um teórico que ele entrou dentro de uma biblioteca e começou a escrever textos a respeito de teologia. Pelo contrário, a vida de Paulo era um testemunho vivo de que ele estava anunciando a mensagem e as cartas apenas complementariam o seu ministério. Vamos iniciar um pouco falando a respeito do texto que nós lemos. Paulo inicia dizendo assim: Maravilho-me de que tão depressa deixastes o evangelho. Eu estive aí e rapidamente vocês deixaram essa mensagem. Portanto, agora eu insisto que se vier uma outra pessoa, até mesmo um anjo para anunciar essa mensagem, não aceite, que seja anátema, ou seja, que seja maldição e amaldiçoado todas as pessoas que anunciam um outro evangelho. Qual evangelho é esse? O evangelho de Cristo, este que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou. Então, iniciando falando um pouquinho a respeito da biografia de Paulo, tudo que eu for falar aqui vai ter comprovação em Atos dos Apóstolos e também dentro das cartas paulinas. Paulo era um hebreu, um homem estudado e que desde pequeno ele já era alguém que zelava pela casa de Deus, pela palavra de Deus. A Bíblia fala um pouco a respeito de Paulo. Ele consentiu na morte de Estevão, onde ele segurou as túnicas
daqueles que apedrejaram a Estevão. E o que isso significa? Significa que ele era jovem quando Estevão estava sendo apedrejado. O tempo passa e Saulo ele vai crescendo dentro da cultura hebraica e ele consegue cartas para perseguir aquele grupo de heréticos que eram chamados de cristãos. E quando ele está indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E logo depois da sua conversão, ele, empolgado para comunicar a todos que havia se de fato convertido, os discípulos não aceitam. Pensam que ele estava querendo agir como um infiltrado para perseguir os cristãos. E o que Paulo faz? Ele volta para a sua cidade, para a cidade de Tarso, e fica ali durante 13 anos no anonimato. 13 anos trabalhando, fazendo tendas, sem grandes expectativas de seguir no ministério. Ele apenas vai estudar mais e mais e mais a Bíblia e ele consegue fazer associações entre a vida de Jesus Cristo e os textos do Antigo Testamento. Foi um dos primeiros que conseguiu fazer essa síntese de uma maneira muito clara, mostrando que as profecias do Antigo Testamento foram se cumprir em Jesus Cristo. Então ele vai aparecer novamente quando um homem chamado Barnabé vai até Saulo e o convida para iniciar o seu ministério. Quem é este homem Barnabé? Barnabé era um homem de família abastada que desde o primeiro momento segue a Jesus. Ele é tio de João Marcos, o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, e Barnabé, ele convida Paulo para fazer viagens para anunciar a mensagem de Cristo. E é aí que começa o grande ministério de Paulo. Ao longo da sua vida, Paulo faz 3 grandes viagens missionárias. 3 grandes viagens que nós vamos comentar um pouquinho a respeito delas. E entre uma viagem e outra, ele vai escrevendo as suas cartas e epístolas. E ele faz uma última viagem que as pessoas consideram como viagem missionária, mas na verdade ele estava sendo preso e levado até Roma para ser julgado. E se nós colocarmos essa última viagem, que ele também anunciou o Evangelho, são ali ao todo 4 grandes viagens missionárias que Paulo faz. Falando então da primeira grande viagem missionária de Paulo, observem este mapa que eu estou colocando aí para vocês e veja que eles partem da cidade de Antioquia. Então percebam que eles saem aqui de Antioquia, vão até essa ilha de Chipre, passam por Pafos e vão a Perge. E por aqui eles vão passando e implantando muitas igrejas. Essa região aqui que eu estou mostrando para vocês é a região da Galácia, daí onde vem a carta aos Gálatas, porque finalizando essa primeira viagem missionária, algumas dúvidas começam a surgir, como que se os cristãos gentios que estavam se convertendo ali naquelas viagens missionárias, se eles precisavam seguir as leis judaicas ou não. Este era um ponto muito interessante que começou a gerar um certo tipo de dúvida. E quando eles finalizam a primeira viagem missionária, é convocado o primeiro grande concílio. E nesse primeiro grande concílio, com Paulo, com Barnabé e outros discípulos de Jesus, fica decidido que os cristãos gentios que se convertessem não precisariam seguir as leis mosaicas, as leis de Moisés. E logo depois, então, que finaliza essa primeira carta, essa primeira viagem, melhor dizendo, ele vai escrever aos Gálatas essa informação. Como eu havia dito, Barnabé era uma pessoa de família abastada, de família rica. E provavelmente nessa primeira viagem missionária, Barnabé que faz o custeio das necessidades básicas. E logo na primeira viagem, aqui em Perge, João Marcos viu que não era tão fácil assim seguir o Evangelho e ele fica doente e abandona tanto Paulo e Barnabé. E nessa primeira viagem missionária estavam só os 3, mas finaliza somente os 2 nessa grande comissão. Por que eu estou falando aqui de João Marcos? Porque na segunda viagem missionária, quando logo eles desejam fazer novamente a segunda viagem, Barnabé quer levar o seu sobrinho novamente, João Marcos. E Paulo diz assim que não vai levar ele, porque ele o havia abandonado na primeira viagem. E é nesse momento que Paulo tem uma discussão muito ferrenha com Barnabé, e os dois se separam. Um vai para um lado e Paulo segue para outro.
Então, nesta nova viagem, neste mapa que eu estou mostrando para vocês, que é a segunda viagem missionária, Paulo está sozinho. E estando sozinho, agora ele precisa trabalhar para custear suas viagens. É porque não tem mais o dinheiro de Barnabé. Então ele vai sair novamente dessa região da Antioquia e vai fazer todo o caminho. Ele passa da Antioquia, passando por Tarso, e inicia visitando aquelas cidades que ele já havia implantado, da região da Galácia, e depois ele vem a Troade. É neste momento que Paulo, quando ele estava aqui na cidade de Antioquia, da Pisídia, que ele deseja ir para a Ásia. A Bíblia fala que ele foi impedido de ir para aquela região da Ásia. E ele logo entende que era o Espírito Santo que estava impedindo ele de avançar para aquela região. É neste momento que ele tem uma visão de um jovem. Aquele jovem diz assim: passa a Macedônia e nos ajude. E então ele entende que o seu ministério deveria ser anunciado na região da Europa e não da Ásia. Ele então passa a região da Macedônia e vai até Filipos. Passa na região da Bereia. E depois Paulo chega aqui até na cidade de Atenas. Quando ele chega na cidade de Atenas, ele vê que Atenas era a capital do mundo filosófico. E Paulo estudou filosofia a sua vida toda, né? E ele tenta anunciar Cristo de uma maneira mais filosófica. E para surpresa de Paulo, havia poucas conversões, pouquíssimas pessoas se aderiram ao evangelho. E aí ele sai muito tristemente da região de Atenas, porque não houve sucesso na sua pregação, e ele vai para a região de Corinto. E na região de Corinto ele muda a sua estratégia. E depois, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui em filosofias e grandes teologias, mas eu fui anunciando uma coisa: Cristo e este crucificado. Depois então de passar por um tempo ali na cidade de Corinto, ele volta pelo mar, passando para Cesareia e voltando a Jerusalém. Então ele finaliza a sua segunda grande viagem missionária. Finalizando então a segunda viagem missionária, é que ele vai escrever 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quanto às datas dessa carta, principalmente de 1ª Tessalonicenses, é uma dúvida. Algumas pessoas dizem que foi a primeira carta a ser escrita, mas eu acredito que não, acredito que Gálatas foi a primeira. E o tema da primeira carta aos Tessalonicenses é para orientar os irmãos a ficarem firmes no Evangelho. Então, se você está nos acompanhando, vocês perceberam que Paulo está viajando e em vários momentos das suas cartas, ele diz que ele trabalhava enquanto pregava o Evangelho. Então, durante o dia ele fazia as suas tendas e à noite ele ministrava o Evangelho. Por que ele fazia isso? Ele não queria ser pesado aos irmãos e não queria dar falso testemunho. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém estava passando por um grande problema. Eles acharam que Jesus ia voltar logo, por isso que eles venderam todas as suas propriedades e começaram a apenas viver em oração e em jejum esperando Jesus voltar. E Jesus não voltava. E o que aconteceu? As pessoas começaram a passar necessidade. E Paulo mostrou nas suas viagens missionárias que ele estava trabalhando, ou seja, que o seu exemplo deveria ser seguido por todas as outras pessoas. Terminando logo a segunda viagem missionária, ele inicia a sua terceira viagem. Então aqui nós vemos que ele já escreveu Gálatas e 1ª e 2ª Tessalonicenses. As outras cartas serão a partir deste momento, onde ele vai passando pelas cidades e quando vê a necessidade de escrever uma carta, ele vai e o faz. Então, novamente, a terceira viagem missionária, ele passa pelas cidades que ele havia implantado. Então, ele visita todas aquelas primeiras cidades da Galácia, passa depois pela região da Macedônia, onde ele implantou essas igrejas na segunda viagem missionária, e depois chega aqui na cidade de Éfeso, que ele já havia implantado uma igreja. Neste momento, na cidade de Éfeso, é que ele vai escrever a carta aos Coríntios, da região da Macedônia. É também nesse mesmo momento, na região de Éfeso, que ele vai escrever sua carta aos Romanos. E ele toma muito cuidado quando ele vai escrever aos Romanos, porque não eram crentes que haviam se convertido da sua pregação. E depois de tanto tempo, depois de 13 anos no anonimato, depois da primeira, da segunda viagem missionária, a teologia de Paulo já estava mais concisa. Então, em Romanos, ele consegue expressar toda a sua teologia de uma maneira mais pura
e de uma maneira mais clara. Não, tanto é que essa carta, a carta aos Romanos, é a carta preferida dos grandes reformadores, e ele começa um grande retorno de volta para a região de Jerusalém. Então, quando ele chega aqui, passando depois pelo mar Mediterrâneo, voltando na região de Tiro, há uma profecia para Paulo. Um homem, ele pega o cinto de Paulo, se amarra e diz assim: da mesma forma que eu estou sendo amarrado, o dono deste cinto será amarrado e preso. E Paulo sabia que era a respeito dele, e mesmo assim ele insiste e vai para Jerusalém. Caminhando para a região de Jerusalém, chegando na cidade de Cesareia, ele é preso, levado para Jerusalém, e ele fica durante 2 anos preso. Quem prende Paulo aqui não foram os romanos, foram os judeus. Quando ele vê que não vai ser solto, ele faz uma jogada diplomática. Então ele pede para ser julgado por César em Roma. E quando ele faz esse pedido, ele é levado para a região de Roma. E aí então que começa a viagem de Paulo à prisão. Nessa viagem, então, Paulo não é um grande protagonista, ou seja, ele não tem liberdade para agir, e sim ele está sendo levado por soldados até a região de Roma. Sai então de Jerusalém. Na região de Creta, ele vai até a região da Sicília. Porém, quando ele está no meio dessa jornada, acontece o grande naufrágio. Paulo ora e Deus fala com ele que ninguém ia morrer. Então, todas as pessoas que estavam naquele barco conseguem chegar até a ilha de Malta. E quando chegam naquela ilha de Malta, as pessoas começam a juntar gravetos para acender um fogo. E Paulo, ele é picado por uma serpente. E todos que estavam ali em volta dizem assim: certamente esse homem é um homicida, porque ele estava preso, ele escapou de uma tempestade que destruiu o barco, mas quando chega aqui na ilha, uma serpente o pega e certamente ele vai morrer. E todos esperavam ali que Paulo morresse, e Paulo não morreu, porque Deus o poupou, e isso serviu de testemunho para todas aquelas pessoas que estavam ali com ele, inclusive os soldados que haviam ouvido a mensagem de Cristo, e muitos ali se convertem através deste testemunho. Paulo então continua a sua viagem, os soldados o levam até a região de Roma, e em Roma ele fica em uma prisão domiciliar, porque ele era um cidadão romano, até ser julgado. E naquele momento Paulo pregava a toda a guarda pretoriana. Foi neste momento que Paulo vai escrever as suas cartas da prisão, que são Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas são cartas que ele vai escrever dando orientações à igreja. São todas as igrejas que ele já havia pregado e anunciado a Cristo, e ele vai corrigir muitas das coisas, semelhante ao que nós lemos aqui no texto de Gálatas, que muita gente estava tentando desvirtuar a mensagem que Paulo anunciava, e ele tentava corrigir essas pessoas. E agora é uma incógnita da vida de Paulo, porque não há grandes informações a respeito dela. Acredita-se pela tradição que Paulo tenha sido liberado, mas ele já pressentia a sua morte. Então ele vai escrever as suas cartas mais pessoais aos seus companheiros de viagem, que são Tito e Timóteo, que são cartas pastorais. É como se ele estivesse passando o bastão para esses novos pregadores do evangelho. E ele orienta Tito e Timóteo a ser bons ministros do evangelho, a dar bons testemunhos, coisas desse tipo. Paulo ainda está na região de Roma, só que muda o César, muda o imperador. Sai aquele antes que era mais complacente com a mensagem dos cristãos, e entra Nero. E Nero foi um grande perseguidor dos cristãos. Nero vai prender Paulo novamente, e agora não vai deixá-lo numa casa confortável. Paulo vai ficar numa masmorra, e nessa masmorra é onde ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, que é uma carta mais pessoal, e é uma carta de despedida. É nessa carta que ele vai dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Neste momento, ele se despede do seu companheiro e se despede dos cristãos, dos seus amigos. E ele é morto então em 67 ou 68 depois de Cristo em uma prisão. Aqui então nós vimos um pouco da biografia de Paulo. Vimos então o momento em que ele escreveu cada uma de suas cartas. Apenas para recapitular: Gálatas
foi a primeira carta que ele escreveu, orientando os irmãos a respeito da circuncisão. Depois ele vai escrever 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Depois quer escrever aos irmãos de Corinto, passando depois por Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Depois nós temos as cartas da prisão. E depois nós temos as cartas pastorais, que é Tito e Timóteo. Finalizamos então aqui as cartas paulinas. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou falar a respeito das epístolas gerais. E se você quiser baixar a nossa apostila, você pode clicar no link na descrição, que essa apostila vai estar disponível gratuitamente para você baixar, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.